Fala, minha gente! Bora reagir agora um pouquinho às reclamações do jogo de ontem, tanto pelo lado corintiano, tanto pelo lado flamenguista. A grande verdade é uma só: a arbitragem comandada por Rodrigo José Pereira de Lima não agradou nenhum dos dois lados. Isso é fato. E agora eu decidi aqui separar os lances polêmicos que viraram o centro das atenções nessa segunda-feira, né? Primeiramente, talvez aí onde que foi o momento que o árbitro da partida, mais uma vez, Rodrigo José Pereira de Lima, ele começa a se perder na partida num lance sem bola, onde está o Gabriel Paulista e o Jorginho. Os dois estão disputando espaços, um ali empurrando o outro, os dois se engalfinham ali dentro da área. E o Gabriel Paulista, sem querer, ele deixa o braço no rosto do Jorginho. Muitos corintianos vão me xingar, mas eu vou explicar o motivo, o porquê. Eu expulsaria o Gabriel Paulista. Aí eu vou explicar o porquê. Porque do mesmo jeito que lá em Brasília eu falei que o Carrascal foi expulso de maneira correta, onde o Carrascal, sem bola, ele acerta o Breno Bidon, o Gabriel Paulista ontem sem bola também acertou o Jorginho. Não interessa, cara, se tem gatilho ou não pra cotovelado, se tem movimento, se tem gatilho. Se realmente o Gabriel Paulista fez um movimento de fato para acertar o Jorginho, é lance sim para revisão. Portanto, na minha visão, o VAR deveria sim chamar o juiz para revisar o lance, tá? Segundo tempo, aí que o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima começou a se perder completamente na partida. Deixou os jogadores nervosos, deixou os jogadores tomarem conta da partida, enfim. E aconteceu o que aconteceu. A começar pela polêmica expulsão do Everton Araújo. Como falei ontem e repito, não acho que era para expulsão. Eu não expulsaria, tá? Para mim não tem um motivo ali de solada ali no Breno Bidon. Então, eu acho que o cartão vermelho foi muito rígido na minha visão, tá? Agora, desses daí, dos lances polêmicos que eu falei, sobre o suposto pênalti que os flamenguistas estão querendo argumentar que o Matheus Bidu fez pênalti no Carrascal. Cara, vocês estão de brincadeira, velho. Foi falta, de fato, do Carrascal no Matheus Bidu, cara. O Matheus Bidu chega, rasga só a bola e ainda o Carrascal ainda pisa meio que de leve na perna do Matheus Bidu. Matheus Bidu correu o risco, porque se ele erra o bote ali, ele comete de fato o pênalti. Como ele não errou, segue o jogo. E, por último, o pênalti claríssimo marcado a favor do... Não marcado, desculpa, a favor do Corinthians, onde o André é sim calçado dentro da área. O Ayrton Lucas, cara, em nenhum momento ele disputa a bola, tá? Ele faz a carga no André por cima e por baixo, tá? Ele faz meio que um trançapé ali no André. O VAR tava comendo pipoca, não chamou o árbitro para revisar o lance, né? O árbitro principal para recomendar a revisão. Mais um lance que passou batido pela arbitragem. Agora, o que não dá para admitir, em meio a tudo isso aqui que eu falei, juntando num combo, é a hipocrisia e indignação seletiva do diretor do Flamengo, José Boto, que mais uma vez não deu para jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. Cara, vai chorar na cama que é lugar quente, faz favor. Então, caro José Boto, antes de falar groselha, igual você falou, relembra a final da Supercopa, onde o VAR ali deu uma desculpa ali que
de repente teve uma queda de energia e sonegaram um gol legítimo do Memphis, onde não sei da onde que tiraram um suposto impedimento, tá? Ano passado também na vitória do Flamengo por 2-1, um jogo que ficou marcado por conta daquela cavadinha do Yuri Alberto no meio do gol, e o Rossi defende aquela cavadinha sentado de uma forma inacreditável. O segundo gol do Flamengo, e que determina a derrota do Corinthians naquele jogo, o lateral que foi do Flamengo era a favor do Corinthians, o Flamengo cobra o lateral rápido e a sequência sai o gol do Flamengo, e que passou batido pelo árbitro da partida, passou batido pelo bandeirinha que estava do lado do lance, e nem o VAR para sugerir a revisão. Você quer mais também? No primeiro turno do ano passado, apesar da goleada do Flamengo por 4-0 contra o Corinthians, até porque, pô, é meio que complicado até você querer falar de arbitragem quando você perde um jogo por 4-0, mas que, cara, o Coronado dá um toque sutil na perna do Arrascaeta, mas que não é o suficiente pro Arrascaeta cair, e o árbitro da partida naquela ocasião, Ramon Abate-Abel, cara, ele ainda foi ao VAR e na ocasião deu o pênalti. Ridículo. Na final da Copa do Brasil de 2022, que o Corinthians na ocasião terminou com o vice-campeonato e o Flamengo terminou campeão, mas que no jogo de ida, braço do Léo Pereira, o juiz não dá um pênalti claro a favor do Corinthians, onde todo mundo viu que foi pênalti. Se eu não me engano, em 2020 também, o Flamengo estava brigando pelo título do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. O Bruno Henrique chuta, o Cássio espalma, o Everton Ribeiro cruza, e na hora que o VAR e o Gabigol completa para o fundo das redes. O VAR, na hora que foi traçar as linhas, traçou de uma forma equivocada, e o gol do Flamengo naquela ocasião deveria sim ter sido anulado. Em 2017, um erro mais gritante ainda. No primeiro turno, no jogo que terminou empatado em 1-1, foi marcado por um erro assim patético da arbitragem, onde o juiz está a 3 metros atrás da linha da bola. E o que o árbitro faz naquela ocasião? Simplesmente invalida o gol do Corinthians. Então, José Boto, antes de falar groselha, relembra bem esses lances, tá? Isso sem falar que o Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Palmeiras, uma praticamente final das duas equipes, que acabou terminando com a vitória do Flamengo por 3-2, quando o jogo estava só 0-0, o Palmeiras não teve um pênalti claro marcado ao seu favor, onde o Jorginho, ele claramente impede o Gustavo Gomes de cabecear, onde o Gustavo Gomes estava inteiro na cabeçada. Então, será? É uma curiosidade isso daí? Então, mais uma vez, José Boto, relembra um pouquinho esses lances. E é impressionante o quão o Flamengo é beneficiado, hein?